Seja muito bem-vindo ao Jornada com Fé, onde a gente vai navegar por 90 dias no Novo Testamento e iremos conhecer cada palavra, cada detalhe, cada história, tudo que aconteceu, com Jesus, todos os pontos ali que ele passou aqui nessa terra. Foram 3 anos ali que ele entregou muito ensinamento para nós, que nós possamos aprender a cada dia. E eu tô aqui com a missão, dada por ele, para que você conheça um pouquinho mais e eu também aprenda um pouquinho mais sobre Jesus a cada dia. Então, eu sou a Jenny Almeida. Se você não me conhece, você está chegando aqui, sou cristã, serva do Senhor, e estou aqui por obediência a Ele e vou gravar todo o Novo Testamento. Então, hoje nós estamos no dia 20 e nós estaremos juntos durante 90 dias. Então, fica aqui comigo. E hoje a gente vai navegar por Lucas 7. E se você não tem o hábito de ler a Bíblia, eu te convido a ler a Bíblia, tá? Então, abre a tua Bíblia aí pra gente mergulhar junto. Cada Bíblia tem algumas mudanças de algumas palavras e não tem problema nenhum, tá bom? Eu tô lendo aqui pela versão NTLH, tá? E fica tranquilo. O entendimento que vai entrar no seu coração vai ser do Espírito Santo. E eu creio que ele está aqui conosco, tá? Lucas, capítulo 7. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse a curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Então dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí, os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Meu Deus, abre parênteses. Gente, olha, engoli o choro aqui, porque que coisa mais linda, A gente ter certeza que ele existe, que ele não está aqui, mas que ele cura, que ele entra com a provisão, que ele entra com a providência. Se a tua fé estiver firmada nele, é só um pedido que você tem que fazer para ele. Ele não necessita impor as mãos, E olha a fé que esse soldado romano teve, Esse oficial. Então tenha essa fé, que nós hoje estejamos construindo essa fé no nosso Senhor. E continuando aqui, Lucas 7, versículo 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se.
E o moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio nos salvar. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu fico imaginando a cena. Não sei se você consegue, mas a dor que aquela mãe estava sentindo ali naquele momento. E Jesus fazer esse carinho, né, de olhar para ela, sentir o que ela está sentindo e mudar a estação dela. Mudar a estação dela de luto para glória, para vitória. É isso, nosso Jesus faz isso. Ele muda a tua estação, ele muda a tua direção, ele faz com que o novo, que era impossível, se torne possível. E ele pode recomeçar a cada fase que você estiver. Vamos continuar. Aguenta, Brasil! Lucas 7, estamos no versículo 18. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças, dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos vêm, que os coxos andam, que os leprosos são curados, que os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Ai, tô tentando, gente. Ah, meu pai, vamos embora. Versículo 24. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Uma pergunta. Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Versículo 29. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. Assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem que ele está dominado por um demônio? O Filho do Homem
come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que é verdadeira. Versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com os seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando os fariseus viu isso, quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e sua vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Terminamos o capítulo 7 de Lucas. São muitas partes, né? Às vezes de um dia de Jesus ou 2 dias. Então aqui a gente navegou pelo oficial romano que foi curado, mesmo Jesus não estando próximo, sobre João Batista perguntar, né, mandar perguntar se Jesus era ele mesmo que já estava aqui, né, que ele estava ali, do fariseu, né, de ter ali aquele momento de questionamento sobre essa mulher que teoricamente é impura, não poderia estar ali junto com eles. Então, no mesmo capítulo, nós conseguimos, né, ver vários pedacinhos do que pode ter acontecido, às vezes, no único dia com Jesus, ou numa manhã. Não sabemos como que Lucas fazia esse resumo, né? Mas o mandamento de hoje é: amarás o teu próximo, né? Demonstrar amor a alguém. Então, a sua ação de hoje é: mostre o seu amor, a sua compaixão a alguém, né? Esteja ali próximo de uma pessoa, mande uma mensagem de compaixão, de carinho, ou se você vê que alguém às vezes está numa situação difícil que você possa ajudar,
né? E o que você poderia postar hoje seria Lucas 7, versículo 47. A quem muito se perdoa, muito ama. Jesus perdoa e nos ensina a amar. Não, eu já experimentei sobre esse amor, né? Eu já experimentei pedir, né, perdão. Então, se você nunca pediu, se você precisa, peça perdão ao Senhor, que Ele pode perdoar todos os seus pecados, né? Às vezes você já fez coisas que você às vezes acredita que é indigno de ser perdoado, que você não pode, né? Mas ali receber o perdão, mas sim. Você pode, né? A Bíblia fala que só existem 2 pecados que não existe perdão. Um deles é blasfemar contra o Espírito Santo. Não existe perdão. Então, nunca blasfeme contra o Espírito Santo. E não perdoar o próximo, né? Então, se você não perdoa o próximo, Deus também não te perdoa. Então, tenha esse entendimento, né, no seu coração, que você possa estar compreendendo cada vez mais as palavras. Me perdoa pela minha falta ali de segurar o choro, mas eu fico emocionada, eu consigo visualizar a cena e espero que você também esteja aí visualizando as cenas, que o entendimento com o Senhor fica cada vez mais próximo. E chegamos ao fim, né, de mais um dia. E com muita alegria, né? Estamos concluindo e caminhando na nossa jornada com fé. Então, eu espero que a leitura de hoje tenha tocado seu coração, que te aproxime cada vez mais de Deus, né? E que você se sinta aí alimentado no dia de hoje, para que você possa enfrentar todos os desafios de hoje e amar o próximo, né? Como Jesus nos amou, que isso é muito importante, né? Que Ele nos ama muito. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Até amanhã.